Olá, meus irmãos, cumprimento todos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, mas todos meus irmãos em geral. Tá bom, irmãos? Quero dizer para os irmãos como é que vocês estão aí do outro lado da telinha. Eu do lado de cá estou bem, com a graça de Deus, no nome de Jesus. E aonde esse vídeo chegar, que leve a paz, leve a tranquilidade, leve o renovo para vocês e leve a esperança do Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar algo que eu fazia quando eu era criança, irmãos. Eu entrava dentro de um rio perigoso, mas eu fazia isso escondido, né? Ninguém sabia, nem minha mãe. Mas esse testemunho eu vou contar no decorrer desse vídeo, então eu peço aos irmãos que fiquem até o fim, irmãos. Não passe esse vídeo, não role nem para cima nem para baixo, porque senão vocês não vão saber a história que aconteceu comigo, o livramento que Deus me deu, tá bom? E hoje também eu quero falar sobre a criança, né, que também teve esse momento no rio, que foi Moisés. Mas Moisés, eu quero contar a história de Moisés, bebê, irmão, já criança, quando ele nasceu, tá bom? Isso está aqui no livro de Êxodo, depois você lê direitinho, livro de Êxodo 2, a partir do 1:10, né, vai contar a história, né? Irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Quero falar sobre as crianças, que Deus também guarda. Principalmente as crianças, quando Deus separou para a tua obra, né? Igual foi o meu caso, igual o caso de Moisés também, que Moisés, ele já era separado pelo Senhor, né? Então, irmãos, aqui conta a história que Moisés, quando nasceu, ele ficou escondido durante 3 meses, né? A sua mãe escondeu ele ali, Joquebede, escondeu. Por quê, irmãos? No começo da história, quando o povo estava ali, o povo hebreu vivia ali, já estavam 400 anos ali no Egito, né? E aquele povo foi crescendo muito. E Faraó se preocupou, ele achou assim, que logo com mais tempo assim, aquele povo ia tomar ali o lugar deles, né? Que estavam crescendo muito. Então, o que ele fez? Ele falou assim, vou mandar matar todos os meninos que nascer, todos os meninos, de 0 a 2 anos, vou mandar matar. Foi o que ele fez, ele mandou pegar todas as crianças e jogar no rio Nilo, né? Então, Joquebede teve Moisés, o que ela fez? Ela escondeu ele por 3 meses. Só, irmão, que Moisés já com 3 meses, já não dava mais para esconder, né? Porque criança com 3 meses não tem como, irmão, chora, movimento, não tem como você ficar escondendo mais, né? Aí ela teve uma ideia, ela falou, vou ter que fazer algo, né? Aí o que ela fez? Ela pensou bem, né? E resolveu fazer uma cestinha de betume, disse que a cesta era de betume e de piche. E também de junco, conta a história que era de junco também, né? Junco era uma planta, aquática, irmãs, era uma planta alta e bem resistente. E elas cresciam na beira da margem assim, do rio Nilo. E essas plantas, a planta de junco, ela era usada para fabricar cesto, esteira e embarcação leve. Esse junco era feito para isso, né? Então foi o que ela fez. Ela pegou o junco, né? E construiu ali um cestinho e colocou Moisés ali, né? E levou ele assim, colocou ele assim. Ela não soltou ele no meio assim do rio. Senão a correnteza ia levar, né, irmão? Tem muitos pregadores que não explicam direito. Não. Ela colocou ele assim lá perto de onde ficava a filha do palácio da rainha lá de Faraó. Ela colocou ele ali no meio de junco, que era para a água não levar, né, irmãos? Porque também tinha muito jacaré ali, tinha crocodilo, né? Então ela fez isso para evitar. Então, irmão, a Joquebede teve essa ideia de construir esse barquinho, mas com certeza ela foi dirigida por Deus, irmão. Foi Deus que deu essa ideia para ela. Ela não fez nada sozinho. Porque Deus, quando Ele tem um chamado na vida de uma criança, antes mesmo de nascer, então
Deus já tinha designado Moisés, né? Para libertar aquele povo de hebreu que estava ali escravo há 400 anos ali no Egito, né? Como escravidão, na escravidão. Eles eram escravos de Faraó. E aqui diz, irmão, que Deus resolveu agir, mas Deus resolveu agir porque o povo, irmão, já estava cansado de sofrer já há 400 anos, aí lembraram de Deus, entendeu? Nessas horas lembra de Deus, né? Ele lembrou de Deus, dos pais deles, e começaram a clamar ao Senhor, né? Pela misericórdia, pela libertação, e Deus ouviu. Por isso que Deus preparou Moisés para libertar, né? Aquele povo, né? Porque Deus ouviu o clamor deles, daquele povo, né? Mas essa parte aí, irmão, já é a parte adulta, quando Moisés foi lá e libertou o povo, ele já era adulto, né? Eu quero falar assim, eu estou falando. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, irmãos, quando a gente é separada por Deus, Deus já escolhe a gente ali no ventre da mãe, né? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele já era separado por Deus desde quando nasceu, né? Quando o faraó teve aquela ideia de matar todos eles, jogar no Rio Nilo, ela também teve ideia, né, de guardar ele, né? Porque ele ali, ele que libertou aquele povo, né? O que eu quero dizer, irmãos, é assim que Deus faz em nossa vida, irmãos. Quando ele coloca uma responsabilidade na sua mão, na nossa mão, como ele colocou na mão de Moisés, né, a responsabilidade, não tem choro não, irmão, não tem não, nós temos que obedecer, né? E se a gente não conseguir, se for difícil, Deus capacita a gente. Qualquer problema a gente fala assim, eu não vou conseguir, tá muito difícil. Deus capacita, irmão. Para Deus não tem nada difícil. Ele ajuda nós. Nós temos que estar sempre buscando o Senhor, né? Nós não devemos fazer como Jonas. Jonas, Deus deu algo para ele fazer, que ele fosse para Nínive, mas ele desobedeceu a ordem do Senhor, ele escolheu outro caminho, ele foi para outro caminho que não tinha nada a ver, e por isso ele pagou um preço alto. Ele ficou 3 dias, 3 noites na barriga de um peixe, né? E um peixe gigante ficou ali. Aí, na hora do desespero, ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor com fé, e Deus ouviu e disse para o peixe, vai lá e leva ele de novo lá na beira da praia. Assim o peixe fez, até o peixe obedece, irmão. Quando Deus fala, irmãos, nós temos que obedecer. Até o peixe obedeceu a voz do Senhor e foi na beira da praia e cuspiu Jonas na praia, né? Assim que ele fez. Mas nós temos que se arrepender, né? Jonas se arrependeu, Deus ouviu, né? E atendeu o pedido dele. Então é assim que nós temos que fazer. Outra coisa, irmão, que eu quero dizer para meus irmãos, que na Bíblia diz, irmãos, diz na Bíblia aqui, depois os irmãos lê a história direitinho, tá bom? De Moisés, que eu falei que no Êxodo 2, irmãos, se vocês quiserem saber direito a história, vocês lêem aqui direitinho, né? Mas diz a Bíblia que a irmã de Moisés ficava de longe observando. A mãe dela, a Joquebede, colocou Moisés no cestinho, ali no meio do jugo, né, daquelas... Eram umas árvores muito grandes, umas árvores assim, fininhas, muito grandes, né, existente. Então ela colocou ele ali para ele ficar enganchado, né, para a correnteza não levar, porque também tinha muito crocodilo, né. Mas a irmã ficou ali sondando, ela ficou de longe ali, observando o que ia acontecer com o irmão, né. Porque a intenção era da rainha, as filhas de Faraó ali do palácio, achar a criança, né. E foi o que aconteceu, né. Então, ela aqui também, ela observava de longe. Irmãos, eu vou contar agora um testemunho, lembrando aqui dessa parte, eu vou contar agora a parte do meu testemunho, que também aconteceu comigo quando eu era criança, irmãos. Eu andava dentro do rio, porque eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, a gente morava na fazenda, e minha mãe tinha o costume, assim, a maioria desse pessoal, assim, antigo, né, de roça, de fazenda, tem mania de dormir à tarde, tem nada pra fazer, né, irmão? Aí vai dormir à tarde, pode tirar a cesta. Então, minha mãe tinha essa mania de dormir toda tarde. E eu ficava só esperando ela dormir
para mim entrar no rio, porque, irmãos, eu coloquei na cabeça que o rio tinha um fim. E eu queria descobrir onde que terminava o rio. Aí o que eu fazia? Esperava ela dormir à tarde, entrava dentro desse rio e caminhava dentro desse rio. Irmãos, o rio era perigoso, tinha muito jacaré, tinha sucuri, mas eu não tinha medo, acho que eu nem pensava nessas coisas. E o Senhor já me guardava, irmãos. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, um animal ali, né, o jacaré, o que tivesse pegado, minha mãe nunca ia saber o que tinha acontecido comigo, tinha desaparecido do mapa, ela não ia saber, porque eu ia escondido. É sobre isso que eu falei no começo do vídeo. Às vezes a gente, irmãos, a gente tem que tomar muito conta das crianças, ficar sempre de olho, que criança faz arte mesmo, faz, porque eu sei por mim, quando era criança eu fazia isso, né? E isso era grave. Onde eu entrava no rio era perigoso, era igual o Rio Nilo. Ali no Rio Nilo tinha muito crocodilo. Por isso que Faraó deu aquela ordem para jogar aquelas crianças recém-nascidas, tudo crocodilo, no Rio Nilo, porque ele sabia que as crianças iam ser mortas ali pelos crocodilos, né? Então eu entrava dentro desse rio e caminhava, irmão, caminhava por um longo tempo, andava dentro da água. Andava, quando estava chegando de tardezinha, eu falava, não vou achar o rio não, eu vou voltar. Aí eu voltava brava porque eu não tinha achado o fim do rio. Olha a mentalidade de criança, irmãos, olha como é. Criança inocente, irmãos. É inocente demais. Né? Eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Aí eu voltava, mas não conformava de não achar o fim do rio. E eu dizia, amanhã eu volto e amanhã eu vou achar. No outro dia fazia a mesma coisa. Esperava ela dormir, entrava dentro do rio e caminhava. Acho que todo dia eu ia até o mesmo lugar, né, irmão? Porque começava a ficar de tarde, eu tinha que voltar, né? Eu voltava bravo. Meu filho tá tossindo aqui do lado, só começar a fazer vídeo ele começa, viu, irmãos? Aquele especial, já falei pros irmãos desse meu filho, né? Então é assim, sempre no meio da história ele começa. Mas eu vou continuar aqui, não vou parar não. E não vou cortar o vídeo não, vai assim mesmo. Então, irmãos, então Deus já me guardava ali, né? Jesus, com certeza, ele preservava a minha vida, irmão. Porque ele já tinha me escolhido, irmão, para um trabalho de missão, né? É, é o que eu estou fazendo agora, irmãos. Estou falando com vocês. É uma obra missionária. Deus já tinha me separado. É por isso que Deus me guardou ali daquele perigo, né? Dentro daquele rio, para nenhum bicho me pegar, nem um jacaré, nem sucuri, porque tinha, irmão. Que as cobranças gigantes tinha. Né? No Pantanal, o pessoal, já ouviu falar em Pantanal? Então era muito perigoso. Eu morei lá quando era pequena, fazendo, né? Então, Deus me guardava, né, para mim, porque Deus já tinha me separado também para um algo. E é o que eu estou fazendo nesse dia de hoje. Eu estou fazendo, levando a palavra de Deus até vocês. Então, por isso que Deus me guardou, porque Ele já tinha uma obra na minha vida. Irmão, você entendeu o mistério agora, irmão? Por que que nem um animal, nem um bicho ali dentro daquela água nunca me pegou? Que Deus ficava me observando. Na história que conta que a irmã de Moisés, ela ficou observando o irmão de longe. Ficava ali cuidando do irmão de longe. E eu tenho certeza absoluta que enquanto eu andava dentro daquela água perigosa, o Senhor Jesus, Ele estava me observando e me guardando, que é para hoje, nesse dia, eu estar falando com vocês, levando a palavra do Senhor até vocês e contando esse testemunho, que eu sempre fico pensando, meu Deus, como Deus foi bom na minha vida. Irmãos, eu tenho tanto testemunho de livramento, porque um vídeo, se eu não for gravar assim, num vídeo só não dá. Eu tenho muito testemunho de livramento de vida, livramento de morte, que o Senhor sempre foi comigo, né? E eu agradeço a Deus por isso, né? E então é isso que eu quero dizer, irmão. É isso que eu quero dizer. Para os irmãos, depois que quiser saber mais da história sobre Moisés, né? Lê no livro de Êxodo 2, a partir do 11, que conta a história dele, né? E depois Moisés ficou ali, né? E Deus, depois, isso já é mais para frente, né?
ele fugiu dali, foi para outro lugar. E já adulto, o Senhor falou com ele no deserto ali, pela sarça, né? A sarça ardente. O Senhor falou com ele e disse para ele voltar para o Egito e libertar o povo dele, o povo hebreu, né? Que depois Moisés ficou sabendo que ele era hebreu. Então Deus tinha separado e tinha guardado Moisés, que era para ele libertar o povo dele dali do Egito. Foi o que aconteceu, né? Só que Moisés, ele conheceu a voz do Senhor, ele obedeceu, né? Embora ele ficou assim meio assustado, né? Falando que não podia, mas o Senhor arrumou o irmão dele para ajudar, o Arão, né? Para ajudar. E Moisés foi então, voltou ali para o Egito e ajudou o povo dele, né? O povo hebreu, conseguiu tirar todo mundo ali daquela escravidão. Então é assim que Deus faz, por isso que Deus guardou ele desde pequeno, porque era Moisés que ia ser o libertador daquele povo, do povo dele, né? Da escravidão ali de Faraó. Então, irmão, essa história é muito linda, é baseada assim, eu estava pensando no que eu ia falar, e eu fiquei pensando assim, Moisés ali dentro daquela água, né? Deus guardando ele ali, nenhum animal, nenhum bicho não pegou ele. Quem achou ele, enfim, foi as filhas de Faraó, né? A rainha lá que achou ele e cuidou dele como filho. Aí fico sempre imaginando também, eu dentro daquela água ali, mas o Senhor Jesus me guardou. Nada, nunca me aconteceu. Eu não fui só uma vez naquele rio, irmãos. No Rio Pantanal, muita gente já viu falar. Eu não fui só uma vez, eu fui várias vezes ali. Eu estava encucado, eu queria achar aquele fim do rio. Todo dia eu saía para procurar o fim do rio, né? Na minha inocência, hein, meu irmão? Na minha inocência, eu tinha uns 8 anos, né? E o Senhor Jesus me guardou, porque ele já tinha um alvo na minha vida. Eu já era separada por Deus para levar a palavra do Senhor, né? Por isso que Deus nunca permitiu. E é assim na nossa vida, na sua vida também, não só na minha, na sua também. Quando Deus tem algo para você, não adianta você dizer que não, né? Você tem que obedecer ao Senhor. Quando você é separado, você tem que fazer a obra do Senhor. Tá bom, irmão? Então fica essa palavra, no nome de Jesus. E eu tenho certeza que essa palavra serviu para alguém. Porque quando Deus dá uma palavra assim, ele tem um endereço certo, ele tem um destino certo. E o destino é para você. É para você, não tenha medo. Não tenha medo de nada, porque o Senhor é contigo, assim como ele foi com Moisés, desde pequeno, ele é contigo, assim como ele foi comigo e me guardou, tá bom? Então o Senhor, ele guarda todos os seus filhos, desde a barriga do ventre da mãe, é guardado, em nome de Jesus. Então, irmãos, fica essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar aos irmãos. Concentre e feche os olhos no nome de Jesus e crê, irmão, crê. Crê no Senhor Jesus, que Ele que liberta, Ele que salva, Ele que nos ajuda, Ele que vem em nosso socorro. Mas, irmãos, para isso nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que orar e clamar também, ali como aquele povo que estava ali no Egito, ali sofrendo 400 anos. Só que eles demorou muito para orar, que eles ficou ali 400 anos ali, né? Aí resolveram clamar ao Senhor, mas mesmo assim Deus teve a misericórdia, né? E salvou ele. Também Deus estava esperando Moisés crescer, né? Porque na verdade Moisés é que ia libertar eles ali daquele lugar, né, irmãos? Então concentre nessa oração nesse dia de hoje. Soberano Deus, meu Pai, aonde, Senhor, esta palavra chegar nesse dia de hoje, que leve a paz, leve a libertação, leve a tranquilidade, Senhor. Visita, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, que estão no hospital, que estão no presídio, Senhor, que estão no trabalho, estão em casa, dona de casa, Pai. No nome de Jesus, aonde essa palavra chegar, meu Pai, que entre no coração, entre na mente e a pessoa possa ficar ouvindo, Senhor. É para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para chegar nos lugares tão distantes, Senhor, aonde as pessoas não podem ir, às vezes, na igreja, porque não tem condição, né? Às vezes não tem condução para ir, muitos moram assim longe, no sertão, não tem como ir na cidade, mas a palavra do Senhor chegue na vida de cada um, chega no lar dessas pessoas, no nome de Jesus. E eu creio que é para isso que o Senhor me separou e é para isso que o Senhor me deu a ideia de fazer esse vídeo, para alcançar todos necessitados no nome de Jesus. E eu creio, no nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra de hoje, irmãos,
no nome do Senhor Jesus. E eu quero também pedir para os irmãos, que dê um like no meu canal, né? Se quiser comentar, pode comentar, se tiver alguma ideia também, né? E se inscrever também no meu canal, né? Mas como eu sempre falo, meu canal é novo, tá indo, tá crescendo devagarzinho, mas tá indo, né, irmão? Tá indo. Tá bom? Eu creio que vai alcançar mais pessoas, mais necessitadas, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tá bom, irmão? Fique com Deus.